E aí o Corinthians que enfrenta agora a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. A Tati, a nossa repórter, está lá em Curitiba para passar as informações para todos nós em relação à torcida, em relação à chegada do Corinthians, em relação ao Atlético Paranaense, que está mal na segunda divisão, né? Está muito mal, diga-se de passagem. Quem está bem é o Goiás, do Wagner Mancini, arrebentando. O Curitiba, que é o grande rival do Atlético, o Atlético do Curitiba e o Curitiba do Atlético, está na segunda posição também. Pode falar. E o Mancini recusou o Vitória, né? O Vitória fez uma proposta, depois de demitir o Carille pelo Mancini, ele ficou no Goiás. Ah, mas legal só faltava também ele ir pro Vitória, o Wagner Mancini, que ficasse no Goiás. Lembra que o Goiás é muito mais grande, né? Diga-se de passagem. E aí, Tati, muito frio aí? E aí, craque Neto, boa tarde pra você. Frio aqui, hein? Mas eu não sou muito parâmetro pra frio, né? Porque eu sou carioca, mas tô com bastante frio. Ontem tava pior, muita chuva ontem, até que a chuva deu uma trégua por agora, né? Só um ventinho que me atrapalha, que faz esse cabelo toda hora sair do lugar, mas tudo bem. Aqui no Donos da Bola eu fico mais à vontade pra gente trocar uma figurinha, conversar. Nivaldo Decilo também tá por aí, querido. Olha, vou te passar mais ou menos o que aconteceu ontem. O Corinthians chegou à noite aqui em Curitiba. Teve a imagem do Memphis Depay, né, conversando ali com os torcedores, tirando foto, autografando camisa, foi muito legal. Ele ficou ali cerca de 15 minutos atendendo os torcedores. Mas eu queria registrar aqui também, craque, porque a gente acaba falando muito do Memphis e tal, que é um astro aí, né, o jogador holandês, que é muito querido pela torcida, mas o Romero, esse craque Neto, ficou 36 minutos, eu contei, porque tinha um pessoal ao vivo, né, fazendo live ali, inclusive a Rádio Craque Neto também estava por lá, e a gente contou ali 36 minutos que o Romero ficou atendendo todos os torcedores. Ninguém saiu sem foto com o Romero. Ele tirou foto, ele autografou camisa, ele fez vídeo, atendeu um a um. Foi muito legal de ver. Então a gente acaba dando bastante destaque para o Memphis Depay, mas tem que falar do Romero e do Garro também, que eles atenderam ali cada torcedor, e com destaque para o Romero aí, que ficou bastante tempo atendendo a galera, viu, craque? Isso é muito importante por parte deles todos. Ontem eu fui no evento da Intersolar, na Odex. Pô, fiquei 3 horas lá, velho. As pessoas têm que entender que jogador de futebol e essas subcelebridades ridículas que tem. Pô, meu irmão, se a gente não puder fazer isso, acho que é uma falta de educação tremenda. Às vezes não dá, a depender do horário, mas parabéns ao Romero e todos os jogadores do Corinthians. Qual é a ideia do Corinthians que chegou? A ideia do Atlético Paranaense, a arbitragem, tudo é suas informações para que o Decilo, para que o Vinícius Batista Souza e que a gente possa debater aqui. Claro, então, vamos falar um pouquinho desse jogo, porque Memphis Depay, né, como vocês já falaram por aí, é a grande novidade na lista de relacionados. Ele sofreu uma lesão na coxa no dia 6 de agosto contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A comissão técnica imaginava que ele ia demorar um pouco mais para voltar, né? A expectativa era de 30 dias, mas ele se recuperou em 20 dias, já estava treinando com bola na semana passada e ontem fez a última atividade no CT Joaquim Grava sem nenhuma restrição, então está à disposição. A grande dúvida é porque, como o gramado aqui do estádio do Atlético é sintético, fica aquela questão para poder não agravar a situação. Então, tudo indica que Memphis Depay deve começar no banco de reservas, então Kaique e Guinegão devem ser ali os atacantes, né, lá na frente. Meio de campo pode ter modificações, né, porque Ranieri está suspenso, Carrídio e o Martínez no departamento médico. Ô Souza, em relação àquilo que a gente está falando, Decilo, fica com a gente aí, a Tati também. E Vinícius Batista, dá para entender também que aqueles 4 volantes que jogaram contra a equipe do Vasco, talvez o Dorival Júnior tenha esse pensamento também no jogo de hoje. Souza, Vinícius Batista e também meu querido Decilo, e depois já volto já com a Tati também. Eu acredito muito nisso, craque, que ele vai manter os 4 volantes. Ele perde um cara que é super importante, todo mundo fala do Memphis, do Yuri, do próprio Garro, mas ele perdeu um jogador super importante que é o Ranieri, que dá uma consistência à parte defensiva muito sólida ao time do Corinthians. É um cara que cresceu, chega no Corinthians, era um dos principais jogadores, deu uma caída de produção, voltou de novo e tem sido o principal jogador. Perde um jogador muito importante nesse setor. É muito difícil, porque ele não perdeu só o Ranieri. O Ranieri não joga hoje.
Carrijo. Brincadeira, o Ranieri faz muita falta. É Martins, isso. Carrijo, ele perdeu os Ele principais perdeu os jogadores. principais do setor. jogadores. Então, por isso que eu acho que ele vai jogar com os 4 volantes ainda, né? Tem o problema do Garro, que não gosta de jogar em sintético. Charles Breno Bidon, Maicon. E Garro, pra mim. Guinegão Guinegão, Kaique. e Kaique. Eu achei Os dois meninos rápidos no ataque, eu acho que Termina. de repente dá para explorar essa velocidade. Você faz um time compacto e usa a velocidade desses jovens aí. E a fase é boa, né? O Guinegão tá fazendo gol. Dois tá jogos, ganhando dois gols. Pois é, tá ganhando confiança e eu acho que o Dorival tá certo, cara. Pelo menos para começar o jogo. E quem jogou muita bola foi o Breno Bidon, irmão. O que o Breno Bidon Mas ele jogou joga contra o muito. Vasco. Mas eu tenho. Assim, ele joga muito, mas ele precisa mostrar mais daquilo que ele fez no jogo do Vasco. Aparecer, pegar a bola, esconder a bola, ir pra frente, jogar. Pra mim, ele nunca foi volante. Pra mim, ele é o terceiro homem do meio-campo. Ele não foi volante nem aqui, nem na China. O problema... Ele é terceiro homem de volante. Ele é terceiro homem. E quando coloca ele terceiro homem, irmão, ele joga pra caramba. E mais à frente do gol. Mais do gol ofensivo do que o gol defensivo. Vinícius Batista, essa ideia é importante pra você, pra chamar a Tati. É uma ideia importante também, claro, tendo em vista todos os desfalques que o Dorival tem e também porque o esquema deu certo, né? Se não tivesse dado certo contra o Vasco, certamente o Dorival Júnior ia pensar numa outra estratégia, mas como deu certo, ele vai manter sim esse esquema e aí você também tem um arco e 2 flechas lá no ataque, né? Com o Garro e também com os 2 garotos, acho que o Corinthians ele ganha também bastante no contra-ataque, então eu jogar espero o Garro, muita irmão. transição Tá de brincadeira, rápida. o cara ganha uma fortuna aí pra não jogar no grama sintética, meu. Tá louco? Você viu, o jogador de São Paulo machucou, alguém machucou o joelho em grama sintética? Só o Caleri. Só uma onde foi? Foi lá no campo do Botafogo. Cara, mas é muito mais. Se você. Desculpa, cara. Os caras se machucam em qualquer Você gramado, machuca onde você quiser, cara. Você não tem esse negócio, não, cara. Né? A grama sintética hoje, pelo amor de Deus, a grama sintética do Palmeiras, do Atlético, a MRV, meu Deus do céu. É uma coisa, do Botafogo, é outro nível hoje. Né? É brincadeira. Vamos lá. Ô, Tati, você que tá aí em Curitiba, firme e forte, qual a ideia do Atlético Paranaense? O que a imprensa fala do Atlético Paranaense? Como é que eles enxergam isso? O que você pode falar para nós? O craque, só antes de eu dar esse destaque do Atlético Paranaense, o Martins, né, que fraturou aqui essa partezinha aqui da mão, ele foi chamado, né, pela seleção da Venezuela. Isso causou uma certa estranheza internamente no Corinthians, porque se ele tá machucado não pode jogar no Corinthians, como é que ele pode jogar pela Venezuela, né? Então, tá rolando bastante esse papo por aqui. Mas vamos falar do Atlético Paranaense também, né? O técnico Odair Hellmann, que tá, assim, certamente sempre balançando, sempre pressionado por conta da campanha do Atlético na Série B, que não é nada boa. Agora não tem muitos atleticanos por aqui, mas tinha bastante torcedor do Atlético Paranaense por aqui, todo mundo muito confiante. A torcida esgotou os ingressos, expectativa de mais de 40 mil pessoas mais tarde por aqui. Inclusive os corintianos estão procurando ingressos até infiltrados, porque a parte do Corinthians, que é 4.200 ingressos, acabou muito rápido, todo mundo procurando por ingresso. O Odair Hellmann, ele vai contar com o volante Alan Ricardo, colombiano, que foi contratado recentemente, há cerca de uma semana. Ele é a novidade na lista de relacionados, mas ninguém conhece muito, não sabe como é que joga. E tem o desfalque do lateral esquerdo Esquivel, né? Ele que pode ser poupado por desgaste muscular. Esses são os destaques do Atlético Paranaense. Craque. Obrigado, Tati. Fica com Deus. Daqui a pouco estou chegando em Curitiba aí pra gente trabalhar firme e forte em relação a esse jogaço de bola. A gente tem uma matéria agora em relação ao Dorival Júnior, né? Da importância dele. Você tem ele. Filipão, você tem o Marcelo também, que é ídolo do Cruzeiro, que foi 2 vezes campeão e 2 vezes vice. Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira. Do Palmeiras também. Você tem um mano que tem 2 títulos da Copa do Brasil, se eu não estiver errado. São 3, mano. 3 títulos da Copa do Brasil, mano, né? E a Copa do Brasil é muito diferente da época que eu jogava. Né? Não se dava tanta importância para isso. Hoje, a Copa do Brasil é o que mais dá dinheiro. Pode falar, premiação Ricardinho. gigante. Premiação O gigante Filipão que salva... é o único que tem 4, e o Dorival Júnior, Dorival e Mano tem 3. E o Dorival Júnior tem a possibilidade de poder ser tetracampeão em relação à Copa do Brasil. A gente tem a matéria, vamos colocar a matéria aí, aqui nos donos da bola. Dorival Júnior. Aos 63 anos, são mais de 40 dedicados ao futebol. Mais de 20 anos como treinador
13 títulos na prateleira, ele sabe ganhar. E quando o assunto é Copa do Brasil, o currículo pesa ainda mais. 3 conquistas na carreira, a mesma marca do Timão, que também já levantou o troféu 3 vezes. Agora essas duas forças se encontram. Juntos, Dorival e Corinthians somam 6 taças na Copa do Brasil e estão prontos para escrever mais um capítulo dessa história. Foi no Santos, em 2010, que Dorival viveu um dos seus trabalhos mais memoráveis. Com Neymar e Ganso comandando o ataque, o time da Vila Belmiro não tomou conhecimento dos adversários. 39 gols em apenas 11 jogos. Na decisão, superou o Vitória e conquistou a primeira Copa do Brasil da carreira de Dorival. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente somado todos os jogos, eu tenho a maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Se Dorival construiu uma trajetória vitoriosa na Copa do Brasil, o Corinthians também sabe bem o que é levantar esse troféu. Essa relação começou lá atrás, em 1995, quando o Timão colocou a primeira taça da competição na prateleira. Foi uma campanha perfeita. 10 jogos, 8 vitórias e só 2 empates. E não foi contra qualquer adversário. Do outro lado, um Grêmio poderoso, comandado por Luiz Felipe Scolari. Um time que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil em 94 e que semanas depois seria campeão da Libertadores. Aquela conquista teve um peso especial. Era só o 3º título nacional da história do Corinthians. Antes dele, só o Brasileirão de 1990, com Neto como protagonista, e a Supercopa do Brasil em 91, com o camisa 10 marcando o gol do título contra o Flamengo. E o destino tratou de colocar essas histórias frente a frente anos depois. Em 2022, lá estava o Corinthians na final, mas do outro lado estava Dorival, comandando um Flamengo avassalador. Com Pedro e Gabigol no ataque, um time que encaixou de vez, o rubro-negro emendou uma longa série invicta. Na 3ª passagem pelo clube, Dorival levantou a taça que faltava para a geração de 2019, aquela que nem Jorge Jesus conseguiu conquistar. Mas se o Corinthians parou no vice em 2022, na história da Copa do Brasil, ele também sabe o que é voltar mais forte e levantar a taça. Foi assim em 2002, quando o Timão conquistou o bicampeonato da competição. O Corinthians desbancou o Brasiliense na decisão por 3-2 no agregado e levou seu 2º troféu para o Parque São Jorge. 7 anos depois, viria a consagração com um time histórico. Em 2009, o Alvinegro conquistou a 3ª Copa da sua história e com o protagonista à altura do feito, Ronaldo Fenômeno. Olha só o Ronaldo, é boa a bola, ele olha para a área, ajeitou o Ronaldo, bateu! O Corinthians alcançou o tricampeonato em 2009. Anos depois, seria a vez de Dorival conquistar sua 3ª taça. Em 2023, apenas um ano após deixar o Flamengo. Por ironia do destino, reencontrou o ex-clube na final, mas dessa vez à frente do São Paulo. E fez história, conquistou a inédita Copa do Brasil do tricolor. Ah, o futebol. E pensar que um dia disseram que Dorival Júnior vivia só de sorte. Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em
em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte. Agora essa tal sorte vai vestir o manto alvinegro. Juntos somam 6 taças. E o objetivo, é claro, buscar o tetracampeonato. Nós vamos ganhar na bola. A nossa passagem é na bola. Ok? Tranquilidade para jogar. Fiquem tranquilos. Nós vamos passar, moçada. E tem uma coisa, dessa aí no Palmeiras, foi da entrevista do Felipe Melo, que disse que vai dar porrada, que ia bater em todo mundo. Falou isso no coisa, aí veio o Dorival Júnior, veio o Memphis, ó, estamos aqui para jogar bola, não vamos brigar com ninguém, e quem brigou foi o Palmeiras. E uma coisa idiota do Corinthians, que no jogo seguinte foi jogar, brigaram. Lembra? Não sei contra quem que foi, acho que contra o Juventude. Juventude, lá. Aí foram lá, não usaram a cabeça, Juventude foi lá e ganhou o jogo. Dessa matéria aí não tem sorte. Eu, particularmente, não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em competência e incompetência. Por que Deus vai dar sorte para um e não vai dar para outro? Né? Então a gente que faz. E eu acho uma sacanagem o cara querer perguntar se foi sorte do Dorival Júnior. 3 vezes campeão, não foi sorte, foi competência. Qual é a grande vantagem hoje? E que, por sinal, o que o Ronaldo Fenômeno jogou, impressionante. Nossa. O que ele fez com a camisa do Corinthians é impressionante. O que ele deitou no Internacional, impressionante. O que ele fez com o Santos, com o Campeonato Paulista também, eu com o Luciano do Vale lá fazendo o jogo, impressionante. O Ronaldo aí estava com 100 quilos. Com 100 quilos, e tá tudo certo. Grande Ronaldo, é pesado, né, Ronaldo? E aí esses caras hoje, não sei se vocês perceberam que o mundo das mídias sociais, eles dão entrevista para todo mundo hoje. Antigamente não falavam com ninguém. A atriz da Globo nunca deu entrevista, ficava brava com o Pânico. Hoje se mostra de uma maneira tão debochada, né? Hoje fica tudo pelado, né? Hoje gosta de se mostrar, porque, né? O mundo mudou. E o Ronaldo, sem dúvida nenhuma, ídolo do Corinthians. O André Santos, um baita de um jogador. Conta pra mim, Souza, o que o Dorival Júnior pode fazer num jogo importante e ele que conhece tão bem o Atlético Paranaense? Craque, o Corinthians é um time hoje organizado. Totalmente organizado. Se não jogar os principais jogadores, vai ter um time organizado. O Santos foi bom de bola, hein? Um time sem medo de jogar, independente de onde vai jogar. Eu tenho informação que ele ligou antes da final, o último jogo aqui contra o Palmeiras, ele ligou para uma pessoa e falou: a gente vai ganhar, a gente vai passar hoje, a gente vai dedicar a vitória a você. Mesmo antes do jogo, ele tem uma confiança muito grande no trabalho dele e tem que ser assim mesmo. Ninguém ganha 3 títulos por sorte, em 3 times diferentes. 4 finais, né? Ganhou 3, perdeu uma. E ali ele falou com muita humildade, né? Eu sou o treinador que tem mais porcentagem de vitórias nessa competição. Então o cara é expert em mata-mata. Sorte do corintiano que tem um cara como esse hoje e... Ainda mais da forma que o Corinthians está hoje, politicamente e tudo isso, e acabou, graças a Deus, que essa renovação e transparência, a partir do que aconteceu na segunda-feira, não existe mais, não tem poder. Quiseram colocar o Roque Cittadini, um absurdo, teve 50 votos e acabou a renovação e transparência e que outros grupos, que outras pessoas, que outras visões possam ter. Mas, para mim, o André Luiz foi um dos grandes laterais esquerdos desse país. O André Luiz, monstro, André Luiz, que foi campeão do mundo com o São Paulo, jogou muita bola do São Paulo, foi um lateral esquerdo excepcional, fez gol de título com o Corinthians. Para mim, um dos grandes jogadores, foi campeão paulista de 97, que eu estava lá no banco, ele fez o gol do título em cima do Rogério Ceni, um lateral esquerdo maravilhoso. Hoje, o Matheus Bidu, ele voltou a jogar bola, meu querido Vinícius Batista, porque nos últimos jogos ele vem jogando muita bola. Vem jogando bem e ganhou a confiança também, né? Porque antes a gente tinha aí o Angileri, né? Quando o Angileri chega do Getafe, até o torcedor do Corinthians já estava prevendo, e todo mundo, inclusive, estava prevendo que o Angileri ia, né, se sobressair nessa busca da lateral esquerda, né, da titularidade. Aí o Bidu, ele consegue ter ali uma boa sequência de jogos, é muito decisivo e importante contra o Palmeiras, né? Ele foi importantíssimo, principalmente no jogo da volta contra o Palmeiras, para colocar o Corinthians aí também nas quartas de final da Copa do Brasil. E, craque, a gente estava falando do Dorival, né? A campanha do Dorival no título de 2023 com São Paulo, ganhando 2 clássicos e ganhando do Flamengo, que não é um clássico regional, mas era um timaço, mesmo com o Sampaoli muito mal, era um grande time, aquele time do Flamengo, é excepcional. Quando e o Dorival... o Sampaoli ficou bem?
O único trabalho bom dele é no Santos. Vice-campeão, não foi? É, o vice-campeão com a maior pontuação no Campeonato Brasileiro, no O pontos maior corridos. título dele do Brasil é um Campeonato Mineiro. É. Na seleção Mineiro. argentina, os caras queriam matar. Ah, tá aí os caras querendo levar esse cara. É o seguinte, ó. Qual a importância para eu fazer 7K, dou-lhes a bola 7K? Qual a importância da volta do Memphis pro ambiente? Decide você que é o mais experiente daqui. O Memphis, ele é a referência em termos técnico, em termos tático, e é o cara que você olha do lado, pô, eu tenho o Memphis do meu lado aqui, eu sei que vai sobrar uma bola boa para mim. Eu imagino o Guinegão hoje, o Kaique hoje, né? São jovens, os meninos que saíram lá das categorias de base, disputaram a Copa São Paulo, foram muito bem na Copa São Paulo, só que hoje eles têm ao lado, eles podem ter essa possibilidade de ter ao lado uma estrela internacional e é um cara muito acima da média em se tratando hoje do futebol brasileiro. Então eu acho que o Memphis ele tem essa importância sob todos os aspectos. E aí na bola, claro que o Odair Hellmann vai colocar uma marcação especial em cima dele. E isso é bom, porque deixa os outros jogadores mais à vontade. Claro. O Garro e o Memphis juntos seria importante no jogo de hoje para você, Souza? Seria não, é importante. É importante. É importante, né? Verdade. Ter dois jogadores que dificilmente perdem o jogo seria Porque o Garro no último jogo ele foi importantíssimo para os gols. Sim. Né? Se não fosse o Garro, não teria o gol. E hoje o Galvão Bueno vai arrebentar a boca do balão e o Fernandinho também. E eu também.